Você já sentiu aquela impotência de ver alguém que você ama mergulhado numa depressão profunda e não saber o que fazer? Ou pior, ver essa mesma pessoa dias depois completamente diferente, agitada, gastando dinheiro que não tem, fazendo escolhas que vão destruir tudo o que ela construiu. E você ali paralisado, sem entender o que aconteceu. Esse é o drama silencioso de milhões de famílias que convivem com a pessoa diagnosticada com transtorno bipolar sem tratamento correto. Quando alguém próximo de você tem esse diagnóstico, você não está lidando apenas com mudanças de humor. Você está diante de uma condição neurobiológica que influencia a vida dessa pessoa completamente. E sem o conhecimento certo, todo o seu amor e dedicação podem, sem querer, alimentar ainda mais certas fases de oscilação dessa condição. Meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra e eu vou te mostrar as 10 maneiras mais eficazes de realmente ajudar alguém com transtorno bipolar e de que maneira você pode se tornar um aliado estratégico nessa jornada de estabilização. A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma diferença gigantesca entre ajudar e sabotar o tratamento do transtorno bipolar. E olha só como isso é sutil. Sabe aquele seu familiar que está oferecendo aquela cervejinha que pode parecer inocente na festa da família, achando que está sendo legal e descontraído? Bem, essa atitude descontraída para alguém diagnosticado com bipolaridade pode ser o gatilho que vai desencadear uma crise grave nas próximas semanas. E por que eu digo isso? Porque você pode estar incentivando a pessoa a largar os remédios, porque ela parece bem e porque você acha que remédio demais faz mal para essa pessoa. Talvez você esteja se perguntando, então como saber a diferença entre ajudar e atrapalhar? Como estabelecer limites sem parecer frio? É exatamente isso que vamos destrinchar aqui, ponto por ponto. A primeira coisa que você precisa fazer, e talvez a mais importante de todas, é aprender sobre o transtorno bipolar. Parece evidente, óbvio, mas não é. A maioria das famílias vive anos ao lado de alguém diagnosticado com bipolaridade sem nunca ter procurado entender de verdade o que está acontecendo, o que é transtorno bipolar. Pode me dizer aí nos comentários se não é dessa maneira. E olha o que isso gera: interpretações erradas, cobranças injustas, frustrações para ambos os lados. Pesquisadores como Eduardo Vieta, de Barcelona, lideraram um estudo gigantesco sobre a importância da psicoeducação diante do transtorno bipolar. E o que é psicoeducação? É simplesmente aprender sobre o transtorno, tanto a pessoa que tem um diagnóstico quanto os familiares. Os resultados dessas pesquisas foram impressionantes. Pessoas que passaram por programas de psicoeducação tiveram menos episódios de internação, menos crises de mania e menos recaídas depressivas. Porque conhecimento é poder. Quando você entende que aquela irritabilidade crescente não é falta de educação, quando você percebe que aquele olhar diferente, aquela expressão mais dura, pode ser o sinal de que uma crise de mania está começando. Você age antes que o pior aconteça. Eu lembro de uma pessoa que disse: doutor, eu consigo perceber quando meu marido vai entrar em mania. A expressão dele muda, o olhar fica diferente. Ele fica menos carinhoso comigo. E toda vez que eu percebo isso, realmente acontece. Olha só o poder de quem aprende a ler os sinais. Mas não basta só conhecer os sintomas. Tem algo ainda mais crucial que você precisa entender. Encontrar o equilíbrio entre ajudar e controlar em excesso quem convive com transtorno bipolar é uma das questões mais delicadas que existem. Porque, de um lado, há famílias que abandonam, que viram as costas e tratam a pessoa com total indiferença ou que não dão nenhum apoio. E, do outro lado, há famílias que controlam demais, que tiram toda a autonomia e tratam o familiar como uma criança incapaz de cuidar de si mesma. Nenhum desses dois extremos funciona. Quando você passa dos limites querendo tomar conta de tudo, acaba atrapalhando e tirando a autonomia independente. E sem perceber, você pode estar tirando a responsabilidade que essa pessoa precisa ter pela própria vida, a autorresponsabilidade. Por outro lado, se você é indiferente demais, se você não apoia, se você não se envolve, a pessoa também não vai conseguir, porque ela não tem o apoio, a ajuda necessária do familiar. O segredo para você ajudar alguém com transtorno bipolar está no equilíbrio. E ele começa com uma frase simples como:
Eu te respeito, eu te apoio, eu te entendo. Pode contar comigo para o que precisar, mas você precisa me pedir, porque eu não posso ultrapassar os seus limites nem os meus limites. Se você quiser ajudar, você precisa entender que quem é o grande responsável pelo tratamento de um adulto com transtorno bipolar é ele mesmo, e não você. Seu papel ali é de apoio e de suporte. Quando os familiares compreendem isso, a pessoa que convive com o diagnóstico de transtorno bipolar amadurece e se responsabiliza pela sua própria condição. Mas esse equilíbrio não é fácil. Ele exige sensibilidade, comunicação aberta e muita autoconsciência. Por isso, a terapia para o familiar também é crucial, para que você aprenda a gerenciar sua própria ansiedade sem projetá-la na forma de controle excessivo sobre o outro. Se você realmente quer ajudar alguém com bipolaridade, você precisa levar em consideração o que eu vou falar. Jamais ofereça bebidas alcoólicas, nem só aquela cervejinha que você acha que é algo bobo. O álcool é um depressor do sistema nervoso central que interfere diretamente nos estabilizadores de humor e aumenta o risco de ciclagem rápida, assim como de episódios mistos. Uma dose pode desestabilizar meses de ajuste medicamentoso. Nunca questione também o uso de medicação. Aquelas frases como: você vai tomar remédio para a vida inteira, o resto da vida. Isso não pode fazer bem. Influenciam na adesão medicamentosa da pessoa. A pessoa começa a se sentir fraca, dependente e, eventualmente, acaba abandonando o tratamento por conta desse tipo de comentário, o que pode levar a uma recaída grave. E também nunca trate espiritualidade como substituto de tratamento médico. É comum os familiares dizerem: vai na igreja que você vai ser curado, larga a mão desse remédio. Mas olha, a espiritualidade pode ser um suporte emocional, mas ela não substitui o tratamento de uma condição neurobiológica. Fazer isso é como dizer para o diabético largar a insulina e só ir para a igreja. A igreja pode ajudar, a espiritualidade pode ajudar, mas são as duas coisas juntas e não uma substituindo a outra. Além disto, nunca pressione por melhora rápida. Sabe quando na roda de amigos alguém solta: quando que você vai melhorar? Sai disso, já tem tanto tempo. Você não está fazendo esforço nenhum, não está tentando o suficiente. Esse tipo de frase pode gerar frustração na pessoa que convive com a bipolaridade, porque o ajuste de tratamento leva tempo, muitas vezes. A pressão piora a ansiedade e desestabiliza o humor. Na prática, apoiar alguém com transtorno bipolar vai muito além de palavras. Um bom começo é incentivar ativamente que a pessoa vá a consultas psiquiátricas e a sessões de terapia. E, se for possível, oferecer ajuda concreta, como uma carona ou uma companhia. Às vezes, só ter alguém que pergunte: quer que eu vá com você? Já faz toda a diferença. Também é importante celebrar pequenas vitórias, mesmo que pareçam insignificantes. Sabe aquele dia em que a pessoa consegue manter a rotina sem descompensar? Ou quando consegue seguir o tratamento direitinho por vários dias? Reconhecer esses momentos transmite apoio e motivação. Em vez de dar palpites não solicitados, experimente perguntar: como posso apoiar seu tratamento? Como posso te ajudar? Isso mostra respeito pelo que a pessoa está vivendo e ajuda a construir confiança. E, acima de tudo, respeite o tempo necessário do tratamento. É comum a ansiedade de familiares cobrar resultados rápidos, mas cada remédio tem seu ritmo e a pressa só atrapalha. No final das contas, apoio de verdade é estar presente, facilitar a vida da pessoa e celebrar cada passo, mesmo os pequenos. É nesses detalhes que a diferença realmente acontece. Agora, algo que a maioria das pessoas não tem ideia de como é poderoso: a rotina. Pessoas diagnosticadas com transtorno bipolar se beneficiam massivamente de rotinas estruturadas. E não estou falando de uma rotina qualquer. Estou falando de uma rotina que inclui horários regulares de sono, horários regulares de alimentação e de atividades.
Deixa eu te explicar por que isso funciona. Seu cérebro tem um relógio biológico interno chamado de núcleo supraquiasmático, o maestro do nosso ritmo circadiano. Esse relógio regula praticamente tudo. Quando você tem fome, quando você tem sono, quando você tem energia ou não. E sabe qual é a pista ambiental mais importante que influencia esse relógio? Núcleo supraquiasmático? A luz. A luz natural entra no seu olho, bate na retina, e células especiais lá mandam um sinal correndo para o núcleo supraquiasmático falando: olha, está de dia, está de noite. Aí o cérebro entende que não é a hora de produzir a melatonina, o hormônio do sono. É hora de estar acordado. À noite, quando escurece, acontece o contrário. Seu cérebro entende que está escuro, a ausência de luz. Aí o núcleo supraquiasmático manda a glândula pineal liberar melatonina, o hormônio do sono, tentando te sinalizar que é hora de dormir. Agora, qual é o verdadeiro problema? É a quantidade de luz artificial elétrica que você recebe ao longo da noite. Hoje você está exposto à luz no meio da noite e mergulhado na escuridão, às vezes durante o dia, quando fecha as cortinas para descansar, por exemplo. Esse contraste confunde completamente esse relógio biológico. Isso não acontecia anteriormente. E isso é ainda pior na pessoa que convive com o diagnóstico de bipolaridade, porque pessoas com essa condição frequentemente têm o que chamamos de ativação noturna. Elas costumam ter mais energia e apetite à noite do que pela manhã. Essa inversão dos horários piora tudo. Quanto mais desregulado esse ritmo, ciclo sono-vigília, maior a chance de uma crise vir. Então, o que você pode fazer para ajudar? Você vai incentivar essa pessoa a acordar sempre no mesmo horário. Sempre, sem exceção, final de semana, feriado, Natal, sempre no mesmo horário. Se expor à luz natural logo pela manhã, por pelo menos 20 minutos. Abre a janela, vai para a varanda, caminhe ao ar livre. Isso é uma forma, um tratamento natural para quem tem o diagnóstico de bipolaridade. Terceiro, comer nos mesmos horários todos os dias. Você pode perguntar, mas por quê? Porque a comida é uma pista ambiental importantíssima para o seu relógio biológico, refeições nos horários regulares. E quarto, começar as atividades, trabalho, estudo, sempre no mesmo horário. Todos esses passos podem ajudar de maneira significativa a pessoa que convive com a bipolaridade. E uma parte que muita gente esquece completamente: o familiar precisa cuidar de si mesmo. Cuidar de alguém diagnosticado com transtorno bipolar pode ser emocionalmente desgastante, pode gerar sobrecarga e, consequentemente, pode te levar à exaustão. E sabe o que acontece quando você entra em exaustão? Você não vai conseguir ajudar mais. Você vai parar de ter paciência, parar de ter clareza. E no fim, todo mundo sai perdendo. Então é muito importante que você, como familiar, cuide também da sua saúde mental. Você precisa, primeiro, buscar apoio psicológico quando necessário. Segundo, manter as suas próprias atividades e relacionamentos. Terceiro, praticar estratégias de autocuidado. Quarto, participar de grupos de apoio para familiares. Você tem que entender que precisa se cuidar também. Olhar para si não é um ato de egoísmo, pelo contrário, isso é um ato de sobrevivência, de ficar bem para poder ajudar o outro também. Eu quero que você entenda algo. O transtorno bipolar é uma condição séria, mas com o tratamento certo, medicamento, psicoterapia, suporte familiar, intervenções psicossociais e de estilo de vida, as pessoas podem ter uma vida plena, funcional e feliz com controle e estabilização dos sintomas. O papel da família e dos amigos é fundamental, mas veja bem, você não precisa virar herói, nem precisa salvar ninguém de tudo. O que você precisa é ser um aliado consciente, informado e presente na vida da pessoa diagnosticada com bipolaridade. Quando você se educa, quando você se comunica de forma eficaz, quando você oferece apoio consistente e cuida da sua própria saúde mental, você cria um ambiente que realmente promove estabilidade e bem-estar para a pessoa. E olha, se você tem alguém na família diagnosticado com transtorno bipolar, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Existem milhões de pessoas passando pela mesma situação. Existem profissionais, existe ajuda. E se você conhece alguém que convive com uma pessoa com transtorno bipolar,
manda esse vídeo para ela, porque informação de qualidade transforma vidas. E como eu sempre digo, conhecimento salva. E para adquirir mais conhecimento, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.